Já estamos de volta e agora com a notícia de destaque. Comemora-se hoje, 8 de janeiro, o Dia da Cultura Nacional. A data foi aprovada pelo Decreto número 21 e publicado no Diário da República, número 87, primeira série de novembro de 1986, em homenagem ao discurso sobre a cultura nacional proferido pelo primeiro presidente angolano. O Dia Nacional da Cultura foi instituído em 1986 devido ao discurso pronunciado pelo São António. Concretização de atos materiais, disse o poeta Agostinho Neto. Este ano, apesar das restrições impostas pela Comissão Multissetorial para evitar a propagação do vírus, que há um ano faz centenas de vítimas mortais em todo o mundo, o ato central acontece no Arquivo Nacional de Angola, com uma programação pensada no contexto atual. Terá início quando forem 16 horas pontualmente, cuja previsão de término está para as 19 horas. Agora é um momento de reflexão. Não é? Incentivos para Bom dia, telespectador. Sobre a efeméride, como estão a decorrer as atividades?
Bem, dentro das normas, dos procedimentos, sabemos que estamos num período de um pouco mais de exigência no cumprimento restrito das medidas de biossegurança por causa da Covid e, no entanto, as grandes realizações acabam por ter alguma responsabilidade afixadas em cumprimento restrito dessas medidas. Temos realizações do Ministério que se confidenciam em três, que foi a abertura de uma exposição no dia 4, principalmente no edifício do Museu de História Natural na Ciesp, onde tivemos a intenção de recuperar a mística envolvendo o Ciesp, sobretudo como sala de exposição a nível de Luanda e a nível do país. Depois tivemos uma palestra, uma mesa redonda, onde se falava sobre as potencialidades e a capacidade do empreendedorismo e da privatização no setor da cultural. E hoje, o dia D, teremos praticamente a entrega de cerimônia de entrega de diplomas de méritos a personalidades, inclusivamente algumas instituições que se destacaram ao longo do ano ou ao longo dos anos com estreita relação com o setor cultural. No entanto, as direções provinciais também têm as suas ações a serem realizadas, tudo na base do cumprimento restrito do período de pandemia, que infelizmente não podemos ter as grandes realizações, mas que não deixam de afixar-nos. Claro é mesmo sobre a pandemia que eu gostava de saber, como esta data é comemorada nesta altura de pandemia, como está a situação atual dos artistas no seu todo, com esta pandemia? Portanto, a classe artística não pode ser vista fora do marco de toda a população. Mas nós estamos a falar especificamente Sim, disso. claro que venham de cima algumas limitações que já a classe arrasta, precisamente algumas reclamações a nível das condições sociais, a rentabilidade, a sustentação das famílias. Todos nós estamos com dificuldades, mas a classe artística está mais representada precisamente porque durante muitos anos ainda não se cuidou precisamente da profissionalização da área da cultura. A carteira profissional é imprescindível, que é para depois sermos beneficiados de todas as assistências sociais, o acompanhamento da vida social, portanto, das pessoas, como outras profissões, encarregar, portanto, o Instituto de Segurança Social. Ainda não temos essa ajuda, que é o outro órgão que o Estado trata precisamente da assistência social das pessoas. Ainda temos muito por fazer, não é? E então, nas horas, às vezes, das dificuldades, é que depois de sentirmos as reclamações, vemos o quão distante estamos, precisamente, para pautarmos e tratar com alguma dignidade, principalmente os criadores e os fazedores de cultura. Mas é possível realizar espetáculos seguindo, obviamente, as medidas de biossegurança? É possível sim, mas muito timidamente, portanto, cumprindo as normas estipuladas pela lei, por exemplo, da calamidade. Portanto, é necessário que se cumpram os distanciamentos, que sejam só pessoas sentadas, que não se pode ter mais de 150 pessoas dentro das instalações, quer dizer, uma série e que incluem outros setores, ali mais uma vez o Ministério da Saúde e todas as medidas estipuladas na lei, aprovadas pela própria Comissão de Pandemia. Portanto, é possível fazer-se, mas não vai ser as grandes dimensões e tem estado feita, mas muito timidamente, porque qualquer mal-entendido pode ter uma intervenção direta e, precisamente, ficam condicionados às grandes realizações. Agora, como espetáculos assim públicos, aqueles que nós estamos habituados a ter, as famosas maratonas, as raves, tudo isso que tem, sobretudo, convivência e interação das pessoas. E agora vemos quão importante é precisamente a cultura e a recreação, porque o homem mesmo só é o homem por causa da capacidade de socialização e sem cultura às vezes fica difícil manter-se viva a realidade de socialização, que é uma condição do ser humano, portanto.
As lives têm ajudado de alguma forma? Sim, ajudam, mas ficam muito condicionadas a uma planificação, à própria necessidade das próprias organizações que têm sido fundamentais precisamente para estreitar e fazer acontecer alguma atividade cultural durante esses dias que infelizmente o mundo está abraçado e não temos como fugir disso. Nessa altura, quais são os desafios que a direção enfrenta? Grandes desafios. Primeiro é a recuperação do tecido social das pessoas. Precisamos de dar passos mais convincentes e mais a favor da classe. Um deles é o reconhecimento da carteira profissional. Vocês, inclusivamente, os jornalistas hoje já vemos isso acontecer, inclusivamente quem não for detentor da carteira, acho que vai ser difícil exercer a profissão e acho que também dentro daquilo que é a vida cultural podíamos fazer isso e ter outras nuances, potenciar mesmo a realização das atividades culturais, potenciar não grupos, mas simplesmente dar oportunidade, por exemplo, com a criação de um fundo de apoio ao desenvolvimento cultural, em vez das pessoas fazerem patrocínio, a escolha que esse patrocínio fosse dirigido a um fundo e os artistas poderem concorrer ao acesso a esse fundo. Eu acho que ainda temos limitações. Já agora, quais são os requisitos para obter a carteira profissional dos artistas? Aí, primeiro é o reconhecimento do Estado, dos profissionais da cultura. Okay. Temos que reconhecer, não é os membros do Ministério, os funcionários são funcionários públicos, mas simplesmente os fazedores, os criadores culturais passarem a ter reconhecimento do Estado e passar-lhes a referida carteira profissional. A partir dali teríamos praticamente já a definição de uma classe, cada um inscrito pela sua disciplina, fazer os respectivos descontos, que é para depois beneficiar da segurança social, tudo o que tem as outras classes sociais, as outras classes existentes no país, como é a medicina, como é agora o jornalismo, como é o direito, e termos, inclusivamente começarmos a distanciar-nos um pouco das organizações amadoras e começarmos a acionar associações a nível profissional, em vez de estarmos eternamente pedintes, começarmos a estipular através de cotas, quer dizer, ainda temos muitas ações a serem feitas que infelizmente toca-nos viver e nesse momento de pandemia vieram de cima precisamente porque o tecido social mesmo dos artistas está muito mesmo debilitado. E que trabalhos o Governo tem feito para potenciar o setor e de alguma forma também ajudar a arrecadar mais fundos? Bom, graças a Deus nós temos um governo que é um ente de bem. Até agora, principalmente em Angola, as grandes realizações culturais é mesmo só patrocinadas pelo governo. Ainda o governo chama-se a organização, por exemplo, da Bienal, a organização do FENACULT. As grandes realizações culturais ainda é o governo que patrocina. Se não for o governo, são empresas diretamente potenciadas pelo governo. Vamos supor nomes das grandes, por exemplo, produtores de bebidas e quem sabe também de outras indústrias, aparecem sempre como patrocinadores de várias ações, dentre elas desde desporto até atividade cultural. Portanto, são, em definitiva, empresas do Estado. A nossa sugestão era que deixasse essa oportunidade de cada um de ser o artista a fazer cartas, que o artista, se fizesse carta, fizesse para concorrer ao acesso a um fundo de apoio, mas que fosse controlado pelo Estado, quem sabe uma estrutura, um órgão dentro do próprio Ministério, que depois víssemos a possibilidade de termos acesso a fundos de apoio ao desenvolvimento cultural. E depois pensarmos como nação, a circulação dos produtos culturais, é preciso que tenhamos, por exemplo, monta-se grandes eventos, vamos supor um evento, o que vimos aqui acontecer há bem pouco tempo, vamos supor do Matias Damasio. Mas depois não passa disso. Ele deveria continuar a ser vendido nas outras direções provinciais, os governos provinciais poderem concorrer e ele montar o mesmo espetáculo, mas não é só para ser feito uma vez. Mas vamos continuar a conversar, vamos só colocar um ponto e vírgula na nossa conversa. Convido a ver uma matéria em que alguns cidadãos angolanos desconhecem o 8 de janeiro como sendo o Dia da Cultura Nacional e apontam a fraca divulgação da data e realização de atividades como fator que contribuem para o desconhecimento.
quando é que se celebra o Dia Nacional da Cultura? Não sei, fala a verdade. Mas é uma data importante para o país. Ok. Sabe mais ou menos o que é que se celebra no dia 8 de janeiro? Bem, não sabia, porque também a mídia não fala de nada. Por isso muitos cidadãos também não sabem, isso é surpresa para mim. Acho que o Estado angolano não se revê muito na cultura. Então por isso que não se fala muito da cultura angolana. Dia Nacional da Cultura, acredito que seja o dia que nós devemos lembrar quem nós somos como angolanos, acima de tudo. Porque um homem sem cultura já não é exatamente um homem. Bem, a cultura faz parte da identidade do cidadão. A cultura é um bem, né, de uma nação, porque um país ou uma nação sem cultura é uma nação sem identificação. Depoimento de cidadãos angolanos, Euclides da Lomba. Continuamos agora a nossa Digamos, conversa. sim. Pôde ver e ouvir o que eles dizem. Muitos não sabem que se comemora hoje. O que se comemora Exatamente. hoje. E apontam a falta, a fraca divulgação, digamos assim, desta data. Portanto, O que se passa? aí são estadios. É apenas ver que o Ministério tem funções apenas metodológicas, né? Mas as grandes ações devem ser desempenhadas pelos executores, que têm orçamentos para o fazer, com o caso dos governos provinciais, o caso dos governos municipais, etc, etc. Vimos que, no fundo, até eles têm uma noção, seguramente aprenderam na escola, que a cultura sem identidade, etc, etc. Devemos continuar. Aí é mais uma razão do esforço contínuo, porque a cultura acaba por ser o único que temos de autenticidade. Mas o que é que através falta, da cultura. então, para que esta divulgação seja um Eu pouquinho acho mais que divulgação extensiva, são né? ações, devem ser ações de envolvimento também da população. Geralmente compete fazer todas as ações do Estado, mesmo se formos ver na interpretação das próprias políticas implementadas a nível da economia ou mesmo da social, a população não está nem aí, portanto parece coisa, mas é um interesse. Nós é que devemos ter o protagonismo e deixar de ser o Estado o protagonista das ações. Tem que ser precisamente a população, os criadores, principalmente a identificação. Por exemplo, um dia como hoje devia ser a própria população, não é? A organizar-se em prol da data. Claro que estamos condicionados, sempre a situação financeira acaba por vir de cima, mas há coisas que nos são identitárias e que não precisarão automaticamente de um auxílio financeiro. É apenas ações que devem ser implementadas em benefício. Portanto, envolver também com a realização do próprio turismo, o conhecimento do país, não centralizarmos muito Luanda. Luanda acaba por ser a montra que abocanha quase todas as ações, inclusivamente da própria organização social. Estender a nível do país e começarmos a ver como protagonistas os fazedores e os criadores culturais. Nessa altura deviam ser os artistas a falar mais do que o próprio Estado ou uma ação, a divulgarem mais a sua criação. Porque se começamos a ver, ficamos todos à procura de culpados quando as coisas vão mal. Mas temos que admitir que ainda, em Angola, graças a Deus, ainda o Estado chama a si as grandes realizações culturais, responsabilidade financeira, financia inclusivamente viagens de grupos. Nós já tivemos um movimento muito bom. Claro que atualmente qualquer crítica que se faça quando existe um período de praticamente de quase estacionamento completo do país em todas as áreas. Exato. As áreas que efetivamente ainda não são as prioritárias, como o caso da cultura, acaba por realçar ainda mais as dificuldades que temos. Mas agora não podemos deixar de falar do Carnaval, porque também é cultura. Claro que sim. Este ano fala-se de um Carnaval num formato live, num formato digital, digamos assim. Como é que será isto? Nós queremos aproveitar. O Carnaval acaba por ser uma festa de pendor religioso que acabou por enraizar-se principalmente, primeiro nas populações que habitam no litoral e depois para o interior, com a implementação, por exemplo, da política do Estado, onde queríamos dar a oportunidade de exteriorizar a importância que tem a matriz do Carnaval, naquilo que é a nossa identidade, originalidade
pluralidade das músicas, o samba, a kizomba, todas aquelas, a diversidade cultural expressa a nível da dança, a nível da teatralização, a nível da divulgação das línguas nacionais. Quer dizer, temos várias coisas que nos ligam ao Carnaval. Esse ano, infelizmente, pelo que estamos a ver, é já o próximo mês, fevereiro. Por isso mesmo este é um assunto vamos que teremos fazer, algum tempo vamos, para abordar. Eu gostava que, assim, muito rapidamente, já para terminar este momento, que deixasse uma mensagem aos artistas no geral. Portanto, é desejar um ano próspero e acreditarmos que só em conjunto poderemos fazer coisas boas, mas a favor da classe. Portanto, acreditamos que temos potencial para isso e ainda é o Estado que deve dar as balizas e potenciar de forma organizada aquilo que já temos e tirarmos proveito. Temos que começar a beneficiar também do potencial cultural que temos como intrínseco dentro da nossa nação. E não esquecer a divulgação. A divulgação. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado. Um ótimo dia.